Estamos entrando ao vivo para mais uma das nossas meditações na Palavra do Senhor. Fecha o olho aí rapidinho que a gente ora aqui. Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos conduzido, meu Deus, ao longo dessas nossas meditações. O Senhor tem nos acrescentado, tem ensinado. E nós somos tão gratos a Ti, meu Deus. Nós somos completamente dependentes do Senhor, dependentes do Seu pão. Nós precisamos do Seu alimento, que é vida para nós. Nós consagramos esse tempo a Ti e nós pedimos para que seja um tempo de bênçãos, em que nós possamos aprender diretamente de Ti. Espírito Santo, abre os nossos olhos, pois sem os nossos olhos abertos por Ti, nós não temos o entendimento, a compreensão daquilo que traz vida para nós. Nós dependemos completamente de Ti. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, nós então estamos dando sequência nos evangelhos e na semana passada nós encerramos, falando que, na verdade, nós saímos da Judéia e fomos para Pérea. Pérea é essa região aqui de amarelo. Nós vimos que Jesus sai da Judéia, vai lá para a região da Pérea e nós já estamos quase nos eventos que antecedem aí a crucificação. E quando ele vai para Pérea, que era a região onde João Batista batizava, ele faz uma série de ensinos principalmente voltados para o discipulado. Então ele fala da necessidade de entrar pela porta estreita, ele fala que quem quiser se exaltar deverá se humilhar, ele fala que quem quer ser discípulo dele tem que aborrecer a própria vida. E a gente vê também Jesus contar aquela história do Lázaro, o pobre Lázaro, e do rico. Tudo isso acontece lá na Pérea. Jesus, inclusive, quando ele sai da Judéia, ele sai porque nós vimos uma escalada muito grande na tensão entre os fariseus, os saduceus, os principais e Jesus. Jesus faz aquele milagre em que ele abre a vista do cego de nascença. Eu acho que você está lembrado se você acompanhou aqui a nossa conversa. E aí isso deixa aqueles fariseus irritadíssimos. Nós também vemos Jesus trazendo vida para aquela mulher que foi pega em adultério, que as pessoas queriam apedrejá-la, e Jesus fala, olha, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Então tudo isso causa uma escalada. Jesus sai lá para Pérea, fica um tempo, e nós conversamos na semana passada que algo ocorreu que fez com que Jesus tivesse de sair da região da Pérea e voltar para a região da Judéia. E eu perguntei o que tinha acontecido, inclusive foi um dos maiores, na verdade foi o maior milagre de Jesus. Claro, eu estou deixando de lado a sua própria ressurreição, Mas foi o maior milagre de Jesus que ele iria fazer. E eu perguntei que milagre foi esse, e o João lembrou aqui que o milagre foi justamente a morte de Lázaro. Lázaro seria ressuscitado. Então, a gente disse que a gente ia conversar sobre essa história e ver a sequência dos eventos nessa nossa conversa de hoje, e é o que nós iremos fazer. Tá? Alguma dúvida em relação ao que a gente conversou na semana passada? Tá tudo em ordem? Se tiver, você coloca aí nos comentários que a gente vai dar andamento aqui. Então, começando agora, Porque até o momento foi só uma recapitulaçãozinha. Sem dúvidas, partiu Lázaro. Beleza. Bom, gente, então vamos lá. Jesus estava na Pérea, do outro lado do Jordão, perto do Mar Morto, mais ou menos aqui, olha, quando ele recebe a notícia de que Lázaro, aquele amigo amado dele, estava doente. Na verdade, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam mensageiros para falar que Lázaro tinha adoecido. Vamos acompanhar aqui, essa história está em João 11, eu vou ler aqui versículos 3 a 8, só acompanha, a gente vai passear por essa história que ela é muito importante para a gente. Eu vou falar um pouquinho e vou comentar um pouquinho. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estavam enfermos, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornarás para lá? Por que isso? Porque Jesus estava na Judéia, ele fez milagres, fez curas, os fariseus e os saduceus ficaram irados e tentaram matar Jesus, e porque não era chegada a hora dele, ele fugiu para Pérea. E agora ele recebe a notícia e ele tem que voltar lá para a região
de onde Lázaro estava, que era Betânia. Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém, então voltar para a Judéia. Então eles falam isso. Aí a gente pula para o versículo 14, e aí Jesus fala: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para que morramos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Gente, é curioso, porque quando João escreve essa história, ele fala que os mensageiros dizem que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. A palavra usada aqui para amar é a palavra filéu. O grego ele tem várias palavras diferentes que a gente usa sempre aqui no português como amor. Mas cada palavra grega tem um sentido específico. E a palavra filéu é o amor de amizade. Então, Marta e Maria mandam para falar assim: Jesus, aquele seu amigo querido está enfermo. Logo depois, João narra aqui no Evangelho: ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Agora a palavra usada por João não é mais filéu, é ágape. Palavra que significa amor sacrificial, amor incondicional. Esse era o amor que Jesus tinha por Lázaro. E aí é interessante porque a gente vê que Jesus amava Lázaro de forma incondicional, mas porque ele amava Lázaro, ele acaba ficando 2 dias além do necessário lá na Pérea. Jesus ouve que Lázaro está doente, em vez de ele correr para lá, ele fica mais tempo. E na nossa cabeça isso parece muito contraditório, né? A gente pensa, poxa, mas se ele amava, não era para ele ir imediatamente? Assim que ele soube que Lázaro estava mal? Era justamente porque ele amava que ele ficou mais tempo. Olha que coisa interessante. Quantas vezes a gente passa por um sofrimento, a gente passa por uma luta, a gente passa por uma dificuldade, e a gente já começa: Senhor, o Senhor não me ama, eu acho que o Senhor não me vê, o Senhor não é possível, eu estou em pecado, eu cometi alguma coisa muito errada, que o Senhor não está me vendo, o Senhor não gosta de mim, porque se o Senhor gostasse de mim, o Senhor não teria deixado isso acontecer. Gente, o Augusto Nicodemos, ele fala que muitas vezes nós interpretamos o amor de Deus com base nas circunstâncias. E nós devemos interpretar a circunstância com base no amor de Deus. Porque tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida está no controle do nosso Deus. O Senhor nos ama de uma forma tão grande, tão preciosa, que Ele deu o seu próprio Filho por nós. Então, para todo aquele que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você pode ter certeza que a sua vida está completamente nas mãos do seu Deus. E tudo aquilo que acontece, acontece porque o Senhor assim determinou e para o seu bem. Então, Jesus fica mais 2 dias ali, e quando ele chega lá na Pérea, Lázaro estava morto há 4 dias, porque era um dia de viagem de onde ele estava até chegar lá. O nosso Deus, ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. Nós é que estamos atrasados ou estamos adiantados no tempo, mas o tempo de Deus, ele é sempre o tempo perfeito, né? Tudo aquilo foi parte de um plano maior, como nós vamos ver, né? Jesus, então, ele chega lá em Betânia. Betânia coladinha no Monte das Oliveiras. Muitas vezes a gente vê Jesus subindo no Monte das Oliveiras para orar, né? Betânia, gente, ficava colada no Monte das Oliveiras. Provavelmente, quando Jesus ia para Jerusalém, ele se hospedava lá na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, porque eram amigos queridos deles, coladinho ali, né? Então é bem provável que isso acontecia. Bom, Jesus chega e olha, vamos continuar a leitura aqui, agora no versículo 21, João 21. Marta vê Jesus chegar, vai até ele e ela fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Falou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta fica claramente desapontada com Jesus. É curioso que a teologia de Marta, ela estava em dia, gente.
Marta era uma crente, ela sabia que Jesus era o Messias, ela não tinha nenhuma dúvida disso. Ela sabia que Jesus podia curar, ela sabia que Jesus ressuscitaria todo mundo no último dia. Ela era uma crente, não tinha problema na teologia dela. Mas olha que coisa, Marta, ainda assim, acreditava que havia limites para aquilo que Jesus poderia fazer. Porque ela fala, eu sei que o Senhor é o Senhor, eu sei que o Senhor é o Messias, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas se o Senhor tivesse chegado aqui há pouco tempo, meu irmão teria curado, ele não teria morrido, porque você teria curado, meu irmão. Gente, quantas vezes nós agimos como Marta? Quantas vezes nós impomos limitações àquilo que Deus pode fazer? Quantas vezes? A gente confia em Deus até certo ponto, até um ponto em que a gente acha que um milagre é possível. Não, até aqui eu acho que é possível ser um milagre. Aí não acontece. Não, mas até ali eu ainda creio no milagre do Senhor. Aí passa desse ponto, terror e pânico. A partir daí já nenhum milagre mais é possível. Como se Deus tivesse limites, como se algo fosse impossível para o Senhor. Semana passada a gente falou daquela cura do cego de nascença. E a gente viu que antes de Jesus curar o cego de nascença, ele fala, eu sou a luz do mundo. E ele comprova isso por meio daquele milagre em que ele traz luz, a luz física e a luz espiritual para aquele cego. E agora a gente vê algo parecido. Jesus vira para Marta e ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E agora ele vai fazer então um milagre que vai evidenciar essa fala dele. Bom, mas antes dele fazer o milagre, ele fala isso para Marta, Marta sai, vai chamar Maria, sua irmã. Maria chega e a palavra fala assim, ó. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que Marta e Maria fazem questionamentos muito parecidos, né? Mas tem uma diferença muito significativa entre Maria e Marta. O que a palavra fala que aconteceu antes dela fazer esse questionamento? Ela se lançou aos pés de Jesus. Se você lembrar da nossa história, que nós conversamos há 2 semanas atrás, Jesus ele fez uma visita para Maria, Marta e Lázaro. E quando Jesus faz aquela visita, Marta está trabalhando na casa, está cuidando dos afazeres do lar, enquanto Maria estava onde? Aos pés de Jesus. E aqui mais uma vez nós vemos Maria aos pés de Jesus. Quando tudo estava bem, ela estava aos pés de Jesus. Quando estava mal, ela estava aos pés de Jesus. Independente da situação, Maria era uma mulher que estava aos pés de Jesus. E é assim que nós devemos estar também. Independente do que aconteça, da circunstância, nós temos sempre de estar aos pés do nosso Mestre. Nós precisamos ter essa atitude. Bom, Jesus pergunta então, onde é que Lázaro foi enterrado? Ah, foi enterrado ali, Rabi. Beleza, eles vão até lá, Jesus vê o lugar, Jesus chora, e naquele momento, quando os judeus veem aquela cena, né? Jesus chorando, Maria chorando, Marta chorando, ele pensa, nossa, como ele amava Lázaro. Mas se ele amava Lázaro assim, por que ele não veio mais cedo? Ele curou o cego de nascença pouco tempo atrás, lá em Jerusalém. Ele não podia também ter curado Lázaro? E aí, Jesus vira e fala, remove a pedra, tira essa pedra. E Marta fala, Rabi, já tem 4 dias, já cheira mal. Não vamos tirar essa pedra não, deixa isso aí parado do jeito que está. Gente, olha que coisa, Marta ainda não tinha se tocado, até aquele momento, no que Jesus ia fazer. Até aquele instante ela ainda pensava que Jesus estava falando da ressurreição lá na frente. E não da ressurreição física naquele exato momento. E aí Jesus vira e fala, Marta, Marta, agora eu estou no versículo 40, eu não disse para você que se você crer você vai ver a glória de Deus? Tiraram então a pedra onde Lázaro jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir.
Gente, olha que coisa impressionante. Aí você pode estar pensando, tá, mas por que esse foi o milagre mais importante de Jesus? Por acaso foi a primeira ressurreição que Jesus fez? Responde para mim. Ou Jesus tinha feito outras ressurreições até aquele momento? Ele já tinha feito, né? A gente já falou aqui de 2 ressurreições. Se você lembrar, coloca nos comentários. Eu vou falar já, mas pode colocar aí. A filha de Jairo e aquele jovem filho da viúva lá na saída da cidade de Naim. Então já foi a 3ª ressurreição de Jesus. Pois é, acontece que a filha de Jairo tinha acabado de morrer quando Jesus fez aquela ressurreição dela. Aquele jovem provavelmente tinha morrido também há pouco tempo, porque lá em Israel, a cultura deles era assim, a pessoa morre e enterra imediatamente, não espera para o dia seguinte, porque eles não faziam igual aos egípcios que embalsamavam. Então, para evitar que começasse a dar cheiro, eles já enterravam. Então, era possível que algumas pessoas mal intencionadas falassem que aqueles 2 milagres de Jesus lá atrás, na verdade, não eram milagres, que as pessoas só não estavam mortas de verdade. Então, coincidentemente, Jesus chegou naquela hora e por isso que eles tiveram vida. Vamos para o Antigo Testamento. Teve algum caso de ressurreição no Antigo Testamento, gente? Vocês lembram de algum? E aí? Quem lembra? Gente, lá no Antigo Testamento, nós tivemos 3 ressurreições. 3. Para quem está falando, não teve nenhuma, tem 3, gente. A primeira delas, Elias, que ressuscita o filho lá da viúva de Serepta. Depois nós temos Eliseu, que ressuscita o filho da Sunamita. E aí, a ressurreição mais curiosa de toda a palavra, que foi quando Eliseu foi enterrado, e aí alguém vai, depois uma pessoa morre, é jogada lá na cova de Eliseu, né, onde Eliseu estava enterrado, ele encosta no corpo de Eliseu e ressuscita. Olha que coisa, né? Então nós tivemos 3 ressurreições lá no Antigo Testamento. Porém, nenhuma ressurreição da história, né? Quando eu falo da história, a gente está considerando as 3 do Antigo Testamento e as 2 ali feitas por Jesus, tinham acontecido com mais de 3 dias desde que a pessoa tinha morrido. Nenhuma. Os judeus não acreditavam que era possível que uma pessoa fosse ressuscitada em mais de 3 dias depois que ela morre. Inclusive, alguns judeus supersticiosos, né? Agora a gente está saindo da Bíblia, indo para superstição, acreditavam que durante 3 dias o espírito pairava sobre o corpo do defunto. A alma ficava lá, querendo voltar, o espírito ficava querendo voltar. E aí no 3º dia, se não voltasse, ele não voltava nunca mais, porque começava a entrar em decomposição e aí ia embora. Então, gente, Jesus espera 4 dias com uma finalidade muito específica, de mostrar que ele não estava limitado a nenhuma crença, a nenhuma imposição humana, e fazer um milagre que só o próprio Deus poderia fazer, independente daquilo que a pessoa pensasse, da filosofia, da crença, do que ela achava que era possível ou impossível. Jesus faz um milagre, um verdadeiro milagre, que ninguém poderia dizer que era charlatanismo. Ninguém. É por isso que esse é o milagre mais importante que nós lemos no Evangelho, claro, sem contar com a ressurreição do próprio Jesus. E não para por aí. Vamos lá. Contexto aqui. Jesus tinha saído de Jerusalém, foi para Pérea, e ele sai de Jerusalém ali mais ou menos no período do finalzinho de novembro, início de dezembro. A gente sabe porque tinha passado a festa das luzes, Hanukkah, né? E quando ele vai para lá, então, ele fica um tempinho na Pérea e logo ele volta, lembrando que Jesus ia ser morto na Páscoa. Páscoa que acontece normalmente em abril. Então, o intervalo de tempo já está curto aí, entre dezembro e abril. Jesus volta lá para volta da Pérea para Betânia, cidade a 3 quilômetros de Jerusalém, cidade que ficava na rota entre Jericó e Jerusalém, uma cidade muito movimentada, com muito fluxo de pessoas, perto da Páscoa. Milhares de judeus estavam voltando lá para a cidade, indo para a cidade por conta da festa. Então, estava pipocando de gente. Os judeus, eles também, tradicionalmente, como é que eles faziam quando alguém morria?
Eles passavam 7 dias lamentando a morte da pessoa, 7 dias chorando mesmo, gritando, gemendo, entristecendo. E todo mundo ia para consolar. E a palavra, inclusive, fala que muitos foram ali para consolá-los. Então, a casa de Marta e Maria estava lotada. Era o 4º dia dos 7. Então, tinha muita gente. Os que tinham vindo de longe já tinham chegado. Então, esse foi um milagre extremamente importante por conta de todo esse contexto, né? Inclusive, gente, pensa aí quantas testemunhas oculares que saem dali e começam a espalhar o milagre de Jesus que foi feito. E é justamente a ressurreição de Lázaro que força ali os líderes judeus a acelerarem o processo de morte, que culminaria então na crucificação de Jesus, na data que ele havia determinado. Ó, o Xande botou aqui, a crença era que até o 3º dia um homem de Deus poderia realizar esse milagre. Após o 3º dia, apenas Deus poderia ressuscitar uma pessoa. Isso aí. Então, não era humanamente possível fazer um milagre depois do 3º dia. Então, Jesus vem e ele mostra que ele é o próprio Deus que estava na terra para fazer esse milagre. Quando a gente lê a continuação de João 11:45, olha o que fala. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais, os sacerdotes e fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Cara, quase tão impressionante quanto o milagre da ressurreição de Lázaro é essa palavrinha aqui que passa batido se você ler rapidamente. Muitos, essa é a palavra, muitos dentre os judeus que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muitos. Por que isso me causa espanto? Porque alguns não creram. Gente, alguns estavam ali, viram o que tinha acontecido e não creram que Jesus era o Messias. Pior ainda, foram lá nos fariseus para contar o que havia acontecido. E aí a consequência é que os judeus vão e falam: o que a gente vai fazer? Vamos ter que matar esse homem, porque ele faz muitos sinais. E os romanos vão nos tomar, vão tirar a nossa nação, vão tirar o nosso cargo, o nosso status. Olha que coisa, gente. Eu acho que isso passa muito batido. Qual foi a história que eu disse que Jesus contou lá na Pérea, antes dele descer para Betânia, para ressuscitar Lázaro? Você lembra qual foi a história? Uma história muito, muito importante que eu falei que Jesus falou lá na Pérea. Ele falou da história do rico e de Lázaro. Você lembra disso? Só para recapitular. Ele conta uma parábola que o pobre Lázaro ele morre, o mendigo Lázaro morre e o rico morre. O Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico vai para o inferno. E aí o rico está passando aquele aperto e ele vê Lázaro lá no seio de Abraão. E ele vira e fala para o pai Abraão: peça para que Lázaro venha e molhe a ponta da minha língua para que eu fique aliviado. E aí Abraão fala: olha, isso não é possível. Tem um abismo entre nós e você. E ainda assim, Lázaro já passou pelo sofrimento lá na terra. Você recebeu tudo que tinha de melhor. Agora ele está desfrutando. E aí o rico que estava morto vira para Abraão e fala: pai Abraão, pede então para que Lázaro vá até a casa dos meus pais e contem para os meus pais e para os meus irmãos, para que eles escutem e creiam. E aí Abraão vira e fala: não. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, eles não acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha o que Jesus fez agora. Jesus conta essa história lá na Pérea. Imediatamente depois ele desce para Betânia para ressuscitar Lázaro, o seu amigo. Não estou falando que é o mesmo Lázaro da história não, tá, gente? Mas eu estou falando que não existe coincidência na Bíblia. Não é coincidência, é providência do Senhor. Jesus usa uma parábola e depois ele ilustra aquilo ali, ele demonstra que aquilo que ele tinha falado na parábola era uma verdade. Porque Lázaro ressuscita depois de 4 dias. E ainda que Lázaro tenha ressuscitado dos mortos, voltado e evidenciado para todo mundo a divindade de Jesus, muitos não creram. E os fariseus
formaram um conselho para matar Jesus por conta desse milagre tão precioso que Jesus fez e por conta da volta de Lázaro dos mortos. Então olha aí como isso é tremendo, gente. Olha como isso é tremendo. Bom, e aí por conta disso a gente lê o seguinte, no finalzinho já da história, a gente está encerrando a história de Lázaro aqui. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para uma terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Bom, gente, Caifás, sumo sacerdote daquele tempo, um dos sumos sacerdotes, porque tinham dois, a gente vê lá que tinha, acho que era Anás e Caifás. Ele fala então que Jesus deveria morrer, mas ele fala que Jesus deveria morrer, na cabeça dele está falando que Jesus tinha que morrer para que o povo não morresse, porque os romanos viriam e tomariam a nação. Mal sabia que, na verdade, ele estava falando do Espírito Santo, porque sendo sumo sacerdote, ele já estava profetizando que pela morte de Jesus na cruz, pela morte substitutiva de Jesus, a nação toda seria salva. Jesus usou um jumento lá atrás, ele poderia usar também um sumo sacerdote corrompido, né? Bom, antes da gente passar para a próxima história, um adendo, inclusive o Xande já até acelerou aqui para mim, já adiantou. Aquela história de Lázaro tem uma divergência, o Xande até já botou aí. Alguns entendem que era uma parábola, outros entendem que não era uma parábola, porque é a única vez que Jesus dá nome, né, para alguma pessoa. Nas parábolas ele não dava nomes, e nessa história ele dá nome para Lázaro. Mas a gente sabe que essa história de Lázaro e o rico não é história, não está querendo falar do Lázaro que morreu ali em Betânia, tá? Não é o mesmo Lázaro não, ainda que não seja realmente uma parábola, tá? Só essa observação para vocês aí. Bom, gente, Jesus sai então ali da Betânia, ele vai lá para Efraim, fica um tempinho, logo depois a gente lê, e aqui eu já estou, gente, chegando pertinho dos eventos da crucificação, lembrando, a gente já está quase na Páscoa, né? A Páscoa onde Jesus seria morto. Lá em Lucas 17:11, Jesus está passando por uma das aldeias e 10 leprosos vêm ao encontro dele e pedem para que ele os curasse, os limpasse, né? E a lepra era uma doença de pele terrível. Ela era uma doença visível aos olhos naturais, né? Manifestava chaga no corpo todo. Não era uma doença curável. Não era uma doença que tinha tratamento, nada disso. E quanto mais o tempo passava, mais a doença ia se alastrando pelo corpo. Por isso que a lepra, ela tinha uma associação muito forte com o pecado. Naquela época, a lepra representava o pecado, porque da mesma forma como a lepra ela corrompe o corpo fisicamente, o pecado corrompe o corpo espiritualmente. Então é esse que é o simbolismo da lepra quando a gente vai para o contexto bíblico, tá? Então chegam aqueles 10 homens para Jesus, e aqueles 10 homens leprosos, provavelmente o corpo todo coberto de chaga, eram homens que viviam afastados da cidade, já não podia viver lá dentro, já estava tudo um com o outro, do lado do outro, assim. Então esse convívio, essa proximidade, provavelmente é porque todos já estavam num estado muito avançado de lepra. E aí eles vão para Jesus e pedem para que Jesus o limpasse. Jesus limpa, Jesus vira para eles e fala assim: vai e se mostra para o sacerdote. Eles foram, se mostraram para o sacerdote, e nesse momento eles são curados. Então, eles são limpos da lepra. E aí um deles volta. E volta glorificando a Deus. Esse que volta era samaritano. E Jesus vê aquele samaritano voltando, só um. E ele fala: uai, não foram 10 que foram limpos? Onde é que estão os outros? Os outros 9, eles não voltaram para dar glória a Deus? Somente o samaritano voltou para dar glória a Deus? Aí ele vira para aquele samaritano e ele fala: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Gente, aqui nós vemos um retrato muito claro da nossa sociedade hoje. Quantas pessoas estão buscando Jesus
apenas pelo que ele pode fazer. E depois que recebe do Senhor aquilo que elas querem, uma cura, um milagre, uma salvação. Salvação, na verdade, não, né? Vou usar outros tipos de milagre aqui. Um emprego, casar. Na época que tá para fazer prova aí, o que tem gente que vai para a igreja, né? Que vira crente de verdade. Aí quando recebe do Senhor o que quer, vai embora, ó, e volta para aquela vida de sujeira, de pecado. É por isso que a gente vê que 10 foram fisicamente limpos, mas apenas um foi espiritualmente limpo. Apenas um foi salvo. Só o samaritano que voltou, ouviu de Jesus: levanta e vai, a tua fé te salvou. Só ele. Enfim, fica essa reflexão pra gente, né? Bom, Jesus, então, ele passa por essa aldeia depois desse milagre da cura, né, dos 10 leprosos, e ele está chegando ali na cidade de Jericó. E lá em Jericó, nós vemos, perto de Jericó, a história de um cego chamado Bartimeu, que mendigava ali junto ao caminho. E esse cego, ele escuta que Jesus está passando, e aí ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava para chamar a atenção de Jesus, e quanto mais ele gritava, mais repreendiam e falavam para ele se calar, mais constrangiam Bartimeu, e quanto mais mandavam que ele se calasse, mais alto ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para, olha para ele: tragam-no. E aquele homem, né, lá no Evangelho de Marcos, porque a história ela é narrada em 3 evangelhos. E no Evangelho de Marcos fala que quando Jesus chama, ele pega a capa dele, ele lança a capa dele embora e ele sai correndo para Jesus. E, gente, olha que coisa. Aquele homem, ele era um mendigo cego. Provavelmente aquela capa era o bem mais valioso que ele tinha. Era o que ele usava para se proteger do frio, para ter um mínimo de conforto. Mas quando ele escuta o chamado de Jesus, ele sabe que é o próprio Deus que está chamando ele, e aquilo que era o mais importante que ele tinha perde toda a importância. Ele lança embora e não está nem aí para isso, ele só quer chegar em Jesus. E como é que eu posso falar aqui que ele sabia que era o próprio Deus que estava chamando? Porque olha como ele chama Jesus. Jesus, filho de Davi. Gente, a gente lê em tantos lugares aqui na palavra, nos evangelhos, Jesus sendo chamado de Nazareno. E aqui ele chama Jesus de filho de Davi. O mesmo nome que os judeus sabiam, o mesmo título que os judeus sabiam que receberia o próprio Messias. Ele era o filho de Davi. O Messias viria da linhagem de Davi. Esse homem, ele sabia que ele era o próprio Deus. Ele podia ser cego fisicamente, mas aquele homem eu creio que ele já tinha aqueles olhos espirituais abertos. Naquele momento ele já sabia que era o próprio Jesus que estava chamando, o próprio Cristo que estava chamando. E aí, quando ele chega lá para Jesus, Jesus vira e fala: o que você quer? O que você quer? Depois de ele ter lançado a capa, né? E detalhe, quantas pessoas hoje em dia têm medo de abrir mão de coisas para chegar até Jesus? Jesus chama a pessoa: troca pelo seu nome aí. Fala aí baixinho o seu nome. Eu vou usar o meu. Walter. Vem cá, Walter. Fala o seu nome agora. E aí você pensa, Jesus te chamando. E quantas pessoas escutam esse chamado, mas não querem abrir mão daquilo que tem por valioso para chegar até Jesus? Ele não precisava abrir mão daquilo, mas ele sabia que aquilo perdeu importância. Hoje em dia tem muitas pessoas que recebem o chamado de Jesus, mas não chegam até Jesus, porque em muitos casos a pessoa tem que abrir mão de certas coisas. Abrir mão da pornografia, do adultério, de uma vida descompromissada, desregrada, das baladas. Eu não sei qual que é o caso de quem está me ouvindo. Mas nós precisamos abrir mão daquilo que a gente tem por precioso quando a gente vai para Jesus.
Porque tudo aquilo que é precioso aos nossos olhos perdem completamente a importância quando a gente está diante do próprio Deus. E aquilo que Deus pode nos dar é muito mais valoroso do que tudo que nós possamos ter. Tudo. Não tem a menor dúvida disso, gente. Bom, aquele homem chega até Jesus e é interessante porque Jesus vira e pergunta: o que você quer que eu faça? Gente, é meio óbvio, né? Eu quero uma carruagem? Eu quero um jumentinho? Não, né, gente? Eu quero ver. Mas por que Jesus pergunta? Porque ele quer ouvir de você, ele quer ouvir da gente. Tem tantas pessoas que dão migué, só tem essa palavra, migué. Ah, eu não oro, não preciso orar tanto assim não, porque Deus sabe o que a gente precisa, né? Não preciso ficar falando não. Gente, Deus quer ouvir, Ele quer relacionamento, intimidade. É isso que Ele deseja que a gente busque. Então Jesus pergunta, que Ele quer ouvir de Bartimeu. E aí Bartimeu fala, que eu veja. E aí Jesus vira e fala, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Glória a Deus, né, gente? E aí logo depois da cura de Bartimeu, Jesus está entrando em Jericó ali. E aí a gente vê uma outra história muito conhecida também, de um homem de... Eu fiz assim, né? Ficou até engraçado. Não era assim não, gente. Era mais um pouquinho. O homem de pequena estatura... O homem de pequena estatura mais conhecido da palavra de Deus. Será que você sabe de quem que eu estou falando? Virou até música. Não vou cantar aqui para o bem de vocês. Mas... Aê! Zaqueu, gente. Como Zaqueu, eu quero subir. Mas olha que coisa, né? A música, como Zaqueu, eu quero subir, tem um erro grande, né? Porque ela fala o quê? Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Olha o que a palavra fala, que ele queria ver quem era Jesus, ele queria ver Jesus. Jesus, todo mundo sabia que era Jesus. E aquele homem ouviu falar de Jesus, e ele queria ver Jesus. Ele não subiu para chamar a atenção de Jesus, ele subiu porque ele queria ver Jesus. Então, Zaqueu, baixinho, subiu na figueira brava, no sicômio, em outras versões, e ele sobe ali para que ele pudesse ver Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E Jesus está passando. Zaqueu era um homem muito rico, ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos, a gente já sabe, eram coletores de impostos, eram judeus que trabalhavam para Roma coletando impostos. Muitos deles eram corrompidos, cobravam mais do que devia das pessoas. E aí, por conta disso, os judeus falavam que eles não eram filhos de Abraão. Eles eram odiados. Quem lembra de um outro publicano? Muito conhecido. Depois você coloca aí na palavra. Vou continuar aqui a história. Enfim, Jesus está passando. Jesus olha para cima, vê Zaqueu e fala, Zaqueu, desce, porque me convém pousar na sua casa essa noite. E Zaqueu fica muito alegre com essa notícia e rapidamente ele desce. E aí, aqueles homens veem aquilo. Nossa, como assim? Jesus está indo ficar com um publicano? Com um pecador? Mas aí Jesus entra na casa de Zaqueu. E no momento que Jesus entra na casa de Zaqueu, há transformação. Porque não tem como Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, e nós não termos a nossa vida transformada. Então, se alguém fala que Jesus entrou na vida dele, na vida dela, mas não mudou de vida, continua nos mesmos pecados, é um sinal sério de que Jesus não entrou de fato na vida dessa pessoa. E quando Jesus entra na sua casa de verdade, na sua vida de verdade, há transformação. Não tem como não ter transformação. E aí, Zaqueu vira para Jesus e ele fala que ele ia doar metade dos bens dele para os pobres e que ele ia restituir 4 vezes aquilo que ele tinha defraudado, que ele tinha pegado indevidamente das pessoas. E aí Jesus vira e fala que naquele momento havia entrado salvação naquela casa, porque Zaqueu também, aquele também era um filho de Abraão, quebrando aquele paradigma, aquele sofrimento, aquela palavra de estigma que ele ouve tantas vezes das pessoas. Você não é filho de Abraão. Jesus vai e ele traz essa palavra para Zaqueu. Glória a Deus, gente. Enfim, o que eu aprendo aqui? Algumas liçõezinhas que eu aprendo. Já falei a primeira delas, não tem como Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, a gente não mudar, né? Mas olha que coisa interessante. Zaqueu
não deixou que as adversidades da vida o impedissem de ver Jesus. Ele era um homem baixinho, tinha uma multidão de pessoas, ele provavelmente tivesse poucas pessoas, ele já teria dificuldade para ver, né? Se todas estivessem na frente dele. Com muita gente, então, até chegar lá, mesmo que tentando passar por baixo era difícil, mas ele não deixou que as adversidades o impedissem de alcançar o objetivo dele, que era ver Jesus. E quantas vezes nós ouvimos de pessoas: ah, não, eu não sirvo a Jesus assim como eu gostaria, porque eu não tenho carro, eu não tenho tempo, eu não tenho condição financeira, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Gente, não deixe que as limitações, as dificuldades da vida te impeçam de ver Jesus, de chegar perto de Jesus, de ter relacionamento com Jesus. Não deixe. Nós precisamos buscá-lo, precisamos. E a outra coisa que a gente vê, eu já dei o spoiler lá na musiquinha do Zaqueu, que estava errada, né? Zaqueu não sobe naquela árvore para ser visto, ele sobe para ver. E quando nós fazemos a coisa, não para ser visto, mas com outra finalidade, sem ser de atrair para nós o olhar, mas de fazer aquilo que é certo, a gente atrai os olhos do Senhor para nós. Então, que nós não busquemos a nossa exaltação, porque aqueles que se exaltarem serão humilhados, aqueles que se humilharem serão exaltados. Então, essa é outra lição que a gente tira dessa palavra. Bom, gente, tô vendo aqui o horário, tô vendo muitos comentários pedindo para eu cantar. Não vou cantar, vão continuar querendo ouvir. Mas eu posso pedir para minha esposa cantar. Você quer cantar, amor? Não, obrigada. Também não? Pois é, para o bem de vocês também. Minha esposa não vai cantar. Que se a gente fizer uma dupla aqui, não vai ser uma dupla muito boa. Mas, gente, depois dessa passagem, aí Jesus, nós vamos parar por aqui hoje. Nós já vamos, na partir da semana que vem, ver o retorno de Jesus, agora sim, para Jerusalém. E dali, nós já vamos para os eventos da crucificação, certo? Jesus vai passar por Betânia para visitar ainda Marta, Maria e Lázaro. E ele vai fazer aquela entrada triunfal em Jerusalém. E aí nós já vamos para os eventos da semana da Páscoa. Mas isso na semana que vem. Amém? Feche seu olho aí. Paizinho, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelos ensinamentos dessa noite. Nós louvamos a Ti, meu Deus, porque sempre aprendemos algo novo. O Senhor sempre tem um alimento novo para nós. Um alimento que traz vida. E nós louvamos e exaltamos a Ti. Que nós possamos meditar nessa palavra ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa semana, e que na semana que vem nós possamos voltar para receber mais de Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então semana que vem a gente prossegue, quinta-feira, às 20 horas. Opa, tem gente aqui que tá querendo entrar ao vivo para cantar. Eu vou deixar, hein? Só que não pode falar que outro vai cantar não, ô Zé Alexandre. É você que vai cantar. Você tá falando a Bárbara vai entrar, ela entra, mas você entra também. Pode ser? Uma duplinha aí? Beleza, gente. Glória a Deus. Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, é isso. Semana que vem tem mais. Falou pra vocês. Beijo no coração. Que Deus abençoe. E tchau, tchau.